você me dá nojo desde o dia em que te conheci, anunciou Sabrina na festa de aniversário do meu filho, sua voz cortando as risadas como uma faca enferrujada. Sorri docemente e respondi: bem, vamos ver se vocês gostam do que preparei para todos. Peguei o controle remoto da TV e um vídeo começou a passar na tela grande. A sala inteira ficou em silêncio enquanto observavam. O que aconteceu em seguida destruiu tudo o que eles achavam que sabiam. Se você estiver assistindo, clique no botão de inscrição e me diga nos comentários de onde você está acompanhando, porque, querida, você está prestes a testemunhar a queda mais satisfatória do século. O bolo de aniversário ficou perfeito na mesa de jantar antiga da minha avó. A mesma mesa onde 4 gerações da minha família celebraram os momentos preciosos da vida. Pena que agora eles estavam organizando uma celebração para a mulher que roubou minha casa, meu filho e, aparentemente, minha sanidade junto. Daniel, querido, você pode me ajudar com as velas? Sabrina gritou com aquela voz doce e açucarada que fez meus dentes doerem. Aliás, ela estava usando o colar de pérolas da minha avó, porque aparentemente tomar minha casa não era o suficiente. Ela também precisava das joias da família. Meu filho Daniel veio correndo como um cachorrinho treinado. Aos 32 anos, você pensaria que ele já teria desenvolvido alguma independência, mas aqui estamos. Os convidados, a maioria amigos de Sabrina, porque Deus sabe que ela tinha afastado todos os meus, conversavam e riam no que costumava ser minha sala de estar. Vivien, Robert, sócio de Daniel, aproximou-se de mim com aquele sorriso estranho de sempre. Algo naquele homem sempre me dava arrepios, como se ele estivesse constantemente tramando algo. Ótima festa! Obrigado por ajudar a organizar tudo. Ajudar? Eu queria rir. Essa era minha casa até 2 anos atrás, cara. Ah, de nada, Robert. Eu adoro contribuir para as celebrações na minha antiga casa. O sarcasmo passou despercebido. Naturalmente, o pequeno Noah, meu neto de 3 anos, puxou meu vestido. Vovó Vivien, por que você teve que se mudar? Antes que eu pudesse responder, a voz de Sabrina soou novamente. Todos, juntem-se. Hora do discurso de aniversário. Os convidados formaram um círculo ao redor de Daniel, que parecia genuinamente feliz pela primeira vez em meses. O pobre garoto não fazia ideia do que estava por vir. Aliás, ninguém mais o fez. Sabrina ergueu sua taça de vinho, minha taça de cristal, muito obrigada, e começou sua apresentação. Só quero dizer o quanto sou grata por esta linda família que construímos juntos. Daniel, você me deu tudo o que uma mulher poderia desejar. Ela fez uma pausa dramática. Então seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. A temperatura pareceu cair 10 graus. É claro que nem todos nos apoiaram para sermos felizes. Algumas pessoas simplesmente não conseguem aceitar quando outras encontram o amor verdadeiro e o sucesso. Seu olhar nunca desviou do meu. Algumas pessoas são simplesmente amargas e repugnantes. A sala ficou desconfortável. Alguns hóspedes se remexeram nervosamente. Daniel pareceu mortificado, mas não disse uma palavra para me defender. Claro que não. Então ela desferiu o golpe final. Inclinou-se para perto, sem vacilar o sorriso para quem estivesse olhando, e sussurrou diretamente no meu ouvido com um veneno que poderia ter matado um cavalo: você me causa nojo desde o dia em que te conheci. Então ela se afastou, mantendo aquela expressão doce como se tivesse acabado de elogiar meu vestido. Eu poderia ter chorado. Eu poderia ter saído furioso. Eu poderia ter jogado aquela taça de vinho de cristal bem no seu sorriso perfeitamente disfarçado. Em vez disso, sorri de volta. Bem, Sabrina, vamos ver se você gosta do que preparei para todos esta noite. Caminhei calmamente até o controle remoto da TV na mesa de centro. Minhas mãos nem tremiam. Engraçado como a clareza se sente quando você finalmente decide parar de ser a vítima. Pensei que poderíamos assistir a um filminho caseiro juntos. Você sabe o quanto eu adoro memórias de família. A tela piscou e lá estava. Imagens nítidas em HD de Sabrina e Robert no que parecia ser um momento muito íntimo no carro dele, em frente ao Marriott, no centro da cidade. O quarto ficou em silêncio absoluto. Nem mesmo Noah emitia um som sequer. O rosto de Sabrina passou de presunçoso para pálido e depois para verde em cerca de 3 segundos.
Robert parecia prestes a ter um ataque cardíaco. E eu? Bom, eu estava só começando. Mas deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos a esse momento delicioso. Porque, querida, essa história não começou com vingança. Tudo começou com o maior erro que meu filho já cometeu. 2 anos atrás, Daniel estava namorando Emily Morrison, a garota mais doce que você possa imaginar. Ela estava estudando para ser veterinária, era voluntária no abrigo de animais e até me ajudava com o meu jardim nos fins de semana. Você sabe, o tipo de garota que faz você pensar que seu filho pode realmente se tornar uma pessoa boa. Mãe, a Emily e eu estamos falando em morar juntos, Daniel me disse durante o jantar de domingo. Eu estava praticamente planejando o casamento deles na minha cabeça. Então Robert apareceu. Daniel conheceu Robert em um evento de networking tecnológico. E de repente, meu filho estava cheio de grandes sonhos de abrir sua própria empresa de software. Vamos revolucionar a gestão de pequenos negócios. Mãe, isso pode ser enorme. Robert parecia decente, casado, com 2 filhos, dirigia um sedã razoável e falava da família o tempo todo. Achei que ele seria uma boa influência para o Daniel. Isso mostra o quanto eu sei ler as pessoas, né? Eles alugaram um escritório minúsculo e trabalhavam 18 horas por dia. Emily mal via Daniel, mas o apoiava. Ele está seguindo os sonhos dele, Sra. Patterson. Admiro isso nele. Meu Deus, aquela garota tinha mais paciência que uma santa. Então, eles contrataram sua primeira funcionária. Sabrina Walsh entrou no escritório como se fosse a dona do lugar, usando uma saia que parecia saída de um videoclipe e perfume suficiente para derrubar um cavalo. Ela tinha 26 anos, era loira e tinha o tipo de confiança que vem de saber que todos os homens na sala estão olhando para você. Estou aqui por causa da vaga de assistente administrativa, anunciou ela. Embora parecesse tão administrativa quanto uma dançarina de Las Vegas, em uma semana estava flertando com Daniel. Em 2 semanas, ela estava ficando até tarde para ajudar com projetos. Em um mês, meu filho estava agindo como um completo estranho. Emily e eu vamos dar um tempo, ele anunciou uma noite, sem nem me olhar nos olhos. Um intervalo? Daniel, vocês estão juntos há 3 anos. O que aconteceu? Não aconteceu nada, mãe. Só queremos coisas diferentes. Coisas diferentes, certo? O que ele queria era, aparentemente, uma loira sensacionalista que risse de tudo o que ele dizia e usasse sua ambição como perfume barato. O término deixou Emily devastada. Ela veio me ver uma última vez antes de voltar para sua cidade natal. Não entendo o que aconteceu, Sra. Patterson. Um dia estávamos planejando nosso futuro, e no dia seguinte ele me disse que precisava de espaço. Eu queria contar a ela sobre Sabrina, mas qual era o sentido? Meu filho tinha feito sua escolha, e não era a garota que o faria verdadeiramente feliz. Às vezes as pessoas se perdem, querida. Isso não significa que ficarão perdidas para sempre. Como eu estava enganada sobre essa última parte. 6 meses depois, Sabrina estava grávida e meu filho planejava um casamento. Porque nada diz mais sobre uma base sólida do que ser engravidada pelo chefe, não é mesmo? Mãe, queremos fazer o casamento aqui em casa, anunciou Daniel durante uma de suas visitas cada vez mais raras. Sabrina se apaixonou pelos jardins. Meus jardins? Aqueles que passei 15 anos cultivando? Aqueles que a Emily costumava me ajudar a capinar todo sábado de manhã? Claro, querida. O que te fizer feliz. Porque o que mais eu ia dizer? Não, você não pode se casar com a bandeira vermelha ambulante da minha linda casa de família? Sabrina já estava agindo como se morasse ali, reorganizando meus móveis quando chegava e comentando como tudo parecia antiquado. A mulher não tinha classe nenhuma, mas tinha muitas opiniões. Este lugar tem tanto potencial, disse ela, enquanto olhava para o cristaleiro da minha mãe. Só precisa de alguém com visão para modernizá-lo. Visão. Como se fosse isso que faltava na minha casa centenária. O casamento foi pequeno, mas elegante, principalmente porque eu planejei tudo enquanto Sabrina reclamava de enjoos matinais e indiferenças criativas. A diferença criativa é que ela queria tudo rosa e dourado, enquanto eu tentava manter alguma dignidade. Depois da lua de mel,
que eles passaram em Cabo enquanto eu cuidava do novo escritório deles, eles se mudaram para minha casa temporariamente, até nos recuperarmos financeiramente, explicou Daniel. A empresa está indo bem, mas queremos economizar para a entrada da nossa própria casa. Temporariamente. Foi o que disseram. Robert estava sempre presente, trabalhando em planos de negócios na minha mesa de jantar e comendo minha comida. O homem aparentemente tinha esquecido que tinha sua própria casa e família a 40 minutos de distância. Obrigado por nos deixar ficar aqui tanto tempo, Vivien, ele dizia enquanto terminava de comer minhas sobras. Sarah entende que o negócio exige muitas horas. Sarah, sua esposa, era quem estava em casa criando os 2 filhos enquanto ele estava aqui brincando de empreendedor de startup com minha nora grávida. A gravidez da Sabrina foi como viver sob um tornado hormonal. Ela criticava tudo: minha comida, minha decoração, minha energia negativa. Ela reclamou da pressão da água, da contagem de fios dos lençóis do quarto de hóspedes e do fato de que minha casa não tinha um closet grande o suficiente para seu guarda-roupa expansível. Daniel, a casa da sua mãe é muito apertada, ela dizia bem na minha frente. Quando a gente tiver um lugar só nosso, quero algo com um conceito mais aberto. Apertado. Minha casa vitoriana de 4 quartos e 3 banheiros era apertada. Mas o pior não eram as reclamações dela. Era ver meu filho concordar com tudo que ela dizia. Daniel, que costumava me defender de qualquer um, agora concordava enquanto sua esposa insultava tudo sobre minha vida. Mãe, talvez a Sabrina tenha razão sobre reformar a cozinha, ele dizia depois que ela passava 20 minutos explicando por que meus eletrodomésticos antigos estavam basicamente inutilizáveis. Essa mulher estava reescrevendo toda a personalidade do meu filho, e eu estava na primeira fila do centro de todo o desastre. O dia em que Noah nasceu deveria ter sido um dos mais felizes da minha vida. Em vez disso, foi o início do meu exílio da minha própria família. Viver com um recém-nascido, pais privados de sono e as mudanças de humor pós-parto de Sabrina era como estar presa em um reality show do inferno. E, querida, eu definitivamente não estava vencendo nenhum desafio. O bebê precisa de silêncio durante o dia, Sabrina me informou, como se eu nunca tivesse criado um filho antes. Então talvez você possa encontrar outro lugar para ficar até a noite. Em outro lugar para estar. Na minha própria casa. Claro, respondi docemente. Vou morar no meu carro enquanto você se recupera. Ela não percebeu o sarcasmo. Isso seria ótimo, na verdade. Cada dia trazia uma nova reclamação. A cafeteira fazia muito barulho. Minha rotina matinal acordava o bebê. As visitas das minhas amigas a estressavam. Basicamente, toda a minha existência era problemática. Daniel, por sua vez, estava completamente sob o feitiço dela. Quando eu tentava segurar o Noah, ela aparecia 5 minutos depois. Ele precisa comer, ou precisa dormir, ou precisa da mãe. Não importa que eu tenha criado Daniel com sucesso e sem incidentes. Mãe, a Sabrina só é protetora, explicou Daniel quando finalmente o confrontei. Mães de primeira viagem são naturalmente ansiosas. Ansiosa por natureza, né? Como se houvesse algo natural na maneira como ela guardava o bebê, como se eu fosse sequestrá-lo. O ponto de ruptura veio 3 meses depois do nascimento de Noah. Eu estava preparando o café da manhã quando Sabrina apareceu na cozinha vestindo meu hobby de seda, meu hobby favorito que minha irmã tinha me dado de Natal. Ah, espero que não se importe, disse ela, sem parecer nem um pouco arrependida. O resto já está resolvido. Foi isso. Foi o momento em que percebi que não era mais um hóspede em minha própria casa. Eu era um invasor indesejado. Na verdade, Sabrina, eu me importo. Esse hobby tem valor sentimental. Ela revirou os olhos. É só um hobby, Vivien. Além disso, você nunca mais o usa porque tomou conta do meu armário inteiro. Eu queria gritar. Mais tarde naquela manhã, ela me encurralou na sala enquanto Daniel estava no trabalho e Noah tirava uma soneca. Vivien, precisamos conversar. Ela se sentou à minha frente, de braços cruzados. Essa situação não está mais funcionando. Que situação? Você morando aqui. Isso está causando tensão entre mim e o Daniel. E isso não é bom para o Noah. A audácia, a pura e impressionante audácia dessa mulher.
Sabrina, esta é a minha casa. Era a sua casa. Daniel e eu estamos casados agora. Somos uma família, e famílias precisam de espaço para crescer sem interferências. Sem interferência da dona da casa onde moravam sem pagar aluguel. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, a conversa foi breve e brutal. Mãe, talvez seja melhor você encontrar um lugar só seu por um tempo, só até a gente definir nossos planos de longo prazo. Meu próprio filho estava me pedindo para deixar a casa da minha família para que sua esposa pudesse ficar mais confortável. Olhei para ele. Aquele homem que eu havia criado, por quem me sacrifiquei, que amei incondicionalmente, e percebi que não o reconhecia mais. Tudo bem, eu disse baixinho. Vou começar a procurar outro lugar para morar. Em 2 semanas, mudei-me para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Deixei-lhes a casa, os móveis, os jardins e, aparentemente, qualquer esperança de manter um relacionamento com meu neto. De pé na minha nova e apertada sala de estar, cercada de caixas, fiz uma promessa a mim mesma: encontraria um jeito de voltar para minha família. E se Sabrina achava que tinha vencido, ela estava prestes a descobrir que subestimar Vivian Patterson foi seu primeiro grande erro. Meu novo apartamento era tão charmoso quanto a sala de espera de um dentista. Mas me deu algo que eu não tinha há meses: perspectiva. E, querida, a vista de fora era cristalina. Havia algo muito, muito errado com esta imagem. Tudo começou com pequenas coisas que o Noah dizia durante minhas visitas supervisionadas. E sim, era isso que elas pareciam: visitas supervisionadas com meu próprio neto na minha antiga casa. Vovó, o tio Robert vem muito aqui quando o papai está no trabalho, Noah mencionou uma tarde enquanto estávamos colorindo. Ele tinha 3 anos agora, velho o suficiente para perceber padrões, mas jovem demais para entender o que eles significavam. Agora sim? Mantive a voz casual enquanto minha mente começava a conectar os pontos. E a mamãe faz um almoço especial para ele. Eles comem na sala de jantar grande, à luz de velas. Velas. Para almoçar com o sócio do meu filho enquanto ele estava no escritório. Pode chamar de intuição de avó, mas os alarmes disparavam na minha cabeça como um treinamento de incêndio. Na semana seguinte, decidi aparecer sem avisar com uma caçarola, só para ser uma sogra prestativa, entende? Quando toquei a campainha, Sabrina levou quase 5 minutos para atender. E, quando fez, seu cabelo estava desgrenhado e seu batom borrado. Vivian, o que você está fazendo aqui? Só estou trazendo o jantar para minha família. Levantei a caçarola, tentando espiar minha antiga sala de estar. Ah, bom, não é uma boa hora. O Noah está tirando uma soneca e eu só estava limpando. Limpeza. De blusa de seda e salto alto. Claro, Sabrina. O Robert está aqui? Vi o carro dele na garagem. Seu rosto empalideceu. Estamos trabalhando em alguns negócios para Daniel. Coisas de negócios que exigiam que ela parecesse estar lutando com a papelada. Comecei a prestar atenção depois disso. Realmente a prestar atenção. O carro do Robert ficava na minha garagem todas as terças e quintas à tarde. Coincidentemente, nos dias em que o Daniel visitava clientes do outro lado da cidade. Sabrina sempre parecia culpada quando eu ligava nessas horas, interrompendo as conversas com desculpas sobre Noah precisar de alguma coisa ou ter que preparar o jantar. Mas o verdadeiro choque aconteceu quando eu estava no supermercado e os vi juntos. Eu estava no corredor de alimentos congelados, debatendo entre marcas de pizza, porque era isso que minha vida havia se tornado, decisões emocionantes sobre alimentos processados, quando ouvi risadas familiares no corredor ao lado. Dei uma espiada na esquina e lá estavam eles, Sabrina e Robert, fazendo compras juntos como um casal. Ela estava pendurada no braço dele, rindo de algo que ele tinha dito, enquanto ele empurrava o carrinho com uma mão e mantinha a outra em volta da cintura dela. Eles pareciam confortáveis, íntimos, como se já tivessem feito isso 1000 vezes antes. Eu os segui pela loja porque, sim, eu me tornei essa pessoa e os observei interagindo como se fossem casados. Ela pegava itens das prateleiras e ele acenava em aprovação. Ele sugeria coisas e ela as adicionava ao carrinho. Eles até discutiam sobre marcas como um velho casal. No caixa, observei-o pagar tudo com o cartão de crédito enquanto ela colocava as sacolas no carrinho. Então, ali mesmo, diante de Deus e da caixa adolescente,
Robert se inclinou e a beijou. Não um beijinho amigável, mas um beijo de verdade, do tipo que pessoas casadas dão umas às outras depois de 15 anos juntas. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar ali mesmo, entre os tabloides e os doces por impulso. Fiquei sentado no meu carro naquele estacionamento por 20 minutos, tentando processar o que tinha acabado de testemunhar. Minha nora estava tendo um caso com o sócio do meu filho em plena luz do dia, como se eles nem se importassem com quem os visse. O pior. Eu nem fiquei surpreso. No fundo, acho que sabia que algo estava errado desde o começo. Todas aquelas noites trabalhando, todos aqueles olhares significativos na mesa de jantar, todas aquelas vezes que Robert aparecia quando Daniel não estava em casa. Agora eu tinha que decidir o que fazer. E, deixa eu te contar, as opções eram todas terríveis. Sabe o que é pior do que descobrir que sua nora está traindo seu filho? Tentar contar para o seu filho e ele te tratar como se você fosse o vilão de uma novela. Esperei 3 dias, ensaiando a conversa na minha cabeça de 100 maneiras diferentes. Como você diz a alguém que seu mundo está desmoronando, especialmente quando essa pessoa já escolheu sua esposa em vez de sua mãe mais vezes do que eu gostaria de contar? Finalmente liguei para o Daniel e pedi que ele viesse ao meu apartamento. Só nós dois. Sem Sabrina, sem Noah, sem distrações. Mãe, está tudo bem? Você falou estranho no telefone. Ele parecia cansado, mais velho do que seus 32 anos. O estresse de administrar o negócio estava evidente, e eu estava prestes a adicionar muito mais estresse à vida dele. Daniel, preciso te contar uma coisa e preciso que você realmente me escute. Certo. Ele se acomodou na minha poltrona de segunda mão, aquela que não combinava com nada na minha pequena sala de estar. Acho que Sabrina está tendo um caso. As palavras pairavam no ar como fumaça. A expressão de Daniel passou de preocupada para confusa e para irritada em cerca de 3 segundos. O que você acabou de dizer? Eu a vi com o Robert no supermercado. Eles estavam juntos. Tipo, juntos. Daniel se levantou abruptamente. Mãe, que diabos? Eu sei como parece, mas eu os vi se beijando. E o Noah mencionou que o Robert vem quando você não está em casa. E pare. Daniel levantou a mão. Pare aí mesmo. Não acredito que você está fazendo isso. Fazendo o quê? Contando a verdade? Inventando histórias sobre minha esposa? Criando drama porque você não consegue aceitar que ela e eu somos felizes? A acusação me atingiu como um tapa. Daniel, não estou inventando nada. Eu vi com meus próprios olhos. Você viu o que queria ver porque nunca gostou da Sabrina. Você vem procurando motivos para nos separar desde o primeiro dia. Isso não é verdade, não é? Ele estava andando de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos. Você nunca deu uma chance a ela. Você a compara com a Emily constantemente. Você critica tudo o que ela faz. E agora está espalhando boatos sobre a traição dela. Não estou espalhando boatos. Estou contando o que presenciei com Robert. Mãe, o Robert é meu melhor amigo e sócio há 3 anos. Ele é casado. Ele tem filhos. Ele nunca iria. As pessoas cometem erros, Daniel, até mesmo as pessoas boas. Nem Robert, nem Sabrina. Ele se virou para mim, e o olhar em seus olhos partiu meu coração. Não acredito que minha própria mãe chegou tão baixo. Senti lágrimas começando a arder atrás dos meus olhos. Querida, eu sei que é difícil ouvir isso, mas... É difícil ouvir porque é mentira. Sabrina me ama. Temos um filho juntos. Estamos construindo uma vida juntos, e você está com tanto ciúme e amargura que tenta destruí-la com fofocas inventadas. Daniel, por favor, preste atenção. Observe quando Robert se aproxima, observe como eles agem um com o outro. Não estou espionando minha esposa porque minha mãe tem delírios paranoicos. Ele pegou o casaco e foi em direção à porta. Eu o segui, desesperada para fazê-lo entender. Se eu estiver errado, então prove que estou errado. Mas se eu estiver certo, você está. Não está certo. Ele se virou para a porta. E eu não quero ouvir mais nada sobre isso. Nem de você.
Nem de ninguém. Sabrina é minha esposa. Robert é meu parceiro. E você precisa aceitar isso e parar de tentar causar problemas. Daniel, eu. É sério, mãe? Chega de acusações. Chega de teorias suspeitas. Chega de tentar me virar contra as pessoas que eu amo. Se você não pode apoiar meu casamento, então talvez você não devesse fazer parte de nossas vidas. A porta bateu atrás dele, deixando-me sozinha com o eco de suas palavras e a percepção devastadora de que meu filho confiava em todos, menos em mim. Mas aqui está a questão sobre ser mãe. Às vezes você tem que salvar seus filhos deles mesmos, mesmo quando eles odeiam você por isso. Principalmente quando eles odeiam você por isso. Se meu filho queria provas, eu ia dar-lhe provas. O tipo de prova que não podia ser descartada como fruto da imaginação de uma sogra amargurada. Encontrei Marcus Webb por meio de uma pesquisa no Google e de 3 xícaras de café movidas à determinação. Ele administrava um serviço de investigação particular com avaliações 5 estrelas e um site que prometia discrição, profissionalismo e resultados. O escritório dele ficava em um shopping entre um salão de beleza e um serviço de impostos, o que de alguma forma fazia com que parecesse mais legítimo, como se ele não estivesse tentando ser dramático sobre arruinar a vida das pessoas, apenas profissional. Senhora Patterson, preciso perguntar se a senhora está preparada para o que podemos encontrar? Marcus devia ter uns 50 anos, olhos gentis e o comportamento de alguém que já havia dado más notícias. Às vezes, essas investigações revelam mais do que os clientes esperam. Senhor Webb, já vi o suficiente para saber que algo está errado. Só preciso de documentação em que meu filho acredite. Entendido. Vou precisar de fotos dos 2 participantes, endereços, horários típicos e uma taxa de $1.500. $1.500. Metade do meu orçamento mensal. Mas que preço você coloca no futuro do seu filho? A vigilância começou imediatamente. Marcus tinha equipamentos de deixar o FBI com inveja, câmeras de longo alcance, dispositivos de gravação de áudio, sistemas de rastreamento por GPS, tudo legal, tudo admissível, tudo capaz de capturar a verdade em alta definição. Seus instintos estavam certos, Marcus me ligou depois da primeira semana. Registramos 3 reuniões no Marriott no centro, nas tardes de terça e quinta, consistentes com o seu cronograma. Meu coração afundou e disparou ao mesmo tempo. A vingança parecia surpreendentemente vazia quando significava que sua família estava se desintegrando. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Com base nos padrões de comportamento deles, eu estimaria pelo menos 6 meses, talvez mais. Eles se sentem muito à vontade um com o outro. Este não é um relacionamento novo. 6 meses. Enquanto eu morava na casa deles, observando-os brincar de família feliz, Sabrina saía escondida com Robert sempre que podia. As evidências continuaram aumentando, fotos deles entrando e saindo do hotel, vídeos de conversas íntimas em cabines de restaurantes, gravações de áudio de ligações telefônicas que não deixavam nenhuma dúvida sobre a natureza do relacionamento deles. Mas a verdadeira bomba veio na terceira semana. Senhora Patterson, preciso vê-la pessoalmente. Descobrimos algo que muda tudo. Dirigi até o escritório do Marcus com as mãos tremendo no volante. O que poderia ser pior do que o que já tínhamos encontrado? Robert Uri é casado com Sarah Uri. Eles têm 2 filhos, de 8 e 10 anos. Mas aqui está o que você precisa saber: Robert tem tido casos extraconjugais há anos. Sarah Uri pediu o divórcio há 6 meses, alegando adultério e crueldade mental. Então, ele vai se divorciar. Sim, mas tem mais. Durante minha verificação de antecedentes, descobri que Robert tem um padrão de perseguir as esposas dos sócios. Isso aconteceu com a empresa anterior dele em Phoenix. O mesmo padrão: relacionamento íntimo com a esposa, destruição da sociedade comercial, complicações financeiras. Um padrão. Não era apenas um caso. Era uma estratégia. Tem mais uma coisa, Senhora Patterson. Fiz uma verificação financeira dos negócios do seu filho. Robert Uri tem transferido ativos sistematicamente para contas que só ele controla. Se o casamento do seu filho implodir, ele poderá perder tudo: a esposa, o negócio e, potencialmente, os direitos parentais. A sala começou a girar. Não se tratava mais apenas de adultério.
Tratava-se de destruição, destruição completa e calculada de toda a vida do meu filho. Preciso de cópias de tudo, consegui dizer. De cada foto, de cada gravação, de cada documento. Deixarei tudo pronto amanhã. Mas, Sra. Patterson, preciso perguntar, o que a senhora planeja fazer com essa informação? Pensei na festa de aniversário do Daniel, que aconteceria em apenas 2 semanas. Pensei na Sabrina usando as pérolas da minha avó, dormindo na minha cama e criando meu neto na minha casa enquanto ela destruía a vida do meu filho pelas costas dele. Vou dar ao meu filho o presente de aniversário que ele merece, eu disse. A verdade. O momento havia chegado e, honestamente, foi ainda mais gratificante do que eu havia imaginado durante todas aquelas noites sem dormir no meu apartamento apertado. O vídeo foi reproduzido na minha TV de 75 polegadas, a mesma que deixei quando me mudei, mostrando imagens nítidas de Sabrina e Robert no que você poderia chamar, caridosamente, de uma posição comprometedora do lado de fora do Marriott Hotel. O silêncio na sala era ensurdecedor. 23 pessoas assistiam à vida secreta da minha nora se desenrolar em alta definição. Você poderia ter ouvido um alfinete cair se os alfinetes fizessem barulho quando estivessem destruindo toda a visão de mundo das pessoas. Sabrina passou de pálida para verde, para a cor de queijo cottage velho. Ela ficava abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água, tentando formar palavras que de alguma forma explicassem o que todos estavam vendo. Robert parecia prestes a ter um derrame. O suor escorria literalmente pela sua testa enquanto ele olhava freneticamente entre a tela, Sabrina e a saída. Mas a melhor parte, a parte absolutamente deliciosa, era observar os rostos dos outros convidados. Sabe aquele momento em um filme em que todos descobrem a verdadeira identidade do vilão? Isso estava acontecendo em tempo real na minha antiga sala de estar. Desligue isso, Sabrina finalmente recuperou a voz, lançando-se em direção ao controle remoto da TV em minha mão. Desligue isso agora mesmo. Ah, mas estamos chegando na parte boa, eu disse docemente, saindo do seu alcance. Todo mundo devia ver o que você andou fazendo enquanto o Daniel trabalhava para sustentar a família. O vídeo continuou. Marcus fez um trabalho excelente. A filmagem era inegavelmente clara, inconfundivelmente íntima e absolutamente devastadora. Sabrina e Robert estavam se beijando como adolescentes no carro dele. Lá estavam eles, entrando no quarto do hotel. Lá estavam eles, tendo o que parecia ser uma conversa muito pessoal durante o almoço no Romanos. Daniel finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Quanto tempo? Ele não estava olhando para mim. Estava encarando a esposa, que ainda lutava por explicações que não existiam. Daniel, eu posso explicar. Quanto tempo, Sabrina? Não é o que parece. Quanto tempo? A voz de Daniel ecoou como um chicote pela sala. Robert finalmente encontrou coragem. Ou o que quer que fosse. Daniel, cara, eu posso explicar tudo. Foi aí que Daniel explodiu. Meu filho se lançou do outro lado da sala em direção ao seu sócio com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Foram necessários 3 convidados para contê-lo enquanto Robert tropeçava para trás em direção ao bolo de aniversário. Meu lindo e caro bolo de aniversário que eu havia encomendado especialmente. Que desperdício! Seu filho da Daniel estava lutando contra os homens que o seguravam, tentando atingir Robert, você mentindo, trapaceando. Daniel, para! Sabrina chorava agora, com o rímel escorrendo pelas bochechas como lágrimas negras. Por favor, pare e escuta. Mas o caos estava apenas começando. Sarah Uray, a futura ex-esposa de Robert, permaneceu sentada em silêncio num canto durante toda a revelação. Eu me certifiquei de que ela fosse convidada, naturalmente. Uma mulher merece saber o que o marido anda fazendo, não acha? Sarah se levantou lentamente, atravessou a sala com determinação e desferiu o tapa mais satisfatório que já presenciei, bem no rosto manchado de lágrimas de Sabrina. Isso é por dormir com meu marido, sua bruxa destruidora de lares. O som ecoou pelo quarto como um tiro. Sabrina cambaleou para trás, segurando a bochecha, enquanto Sarah se virou para encarar a multidão. Todos aqui devem saber que essa mulher está tendo um caso com meu marido há 8 meses. 8 meses de mentiras, se esgueirando e destruindo 2 famílias para seu próprio prazer egoísta. Vários convidados estavam com os celulares na mão, gravando tudo.
Em cerca de 20 minutos, tudo estaria nas redes sociais. A humilhação de Sabrina seria permanentemente documentada para o mundo ver. E eu? Estava ali, com o controle remoto na mão, observando 15 anos de paciência finalmente darem resultado. O show acabou, pessoal, anunciei para a sala. Obrigada a todos por terem vindo à festa de aniversário do Daniel. Acho que todos nós aprendemos algo valioso sobre as pessoas em quem confiamos. Peguei minha bolsa, fui até a porta e me virei uma última vez. Sabrina, querida, gritei docemente, as chaves da casa estão no balcão da cozinha. Hora de encontrar seu próprio lugar para morar. Então saí da minha antiga casa, deixando a destruição exatamente onde ela pertencia, nas mãos de outra pessoa, pela primeira vez. As consequências foram rápidas e brutais. Em 24 horas, Daniel pediu o divórcio. No final da semana, ele entregou os papéis de separação a Sabrina, exigindo que ela desocupasse a casa. Nos meses seguintes, enquanto os advogados lutavam e a papelada se arrastava pelo sistema judicial, ela estava morando em um motel barato enquanto seu advogado tentava descobrir como transformar o adultério em vantagem financeira. Mas Sabrina não ia desistir sem lutar. E sua definição de luta envolvia tentar tirar tudo que não estivesse pregado. Ela quer metade do negócio, Daniel me disse durante nossa primeira conversa real em 6 meses. Ele parecia exausto, derrotado. Mas finalmente, ele estava falando comigo como se eu fosse sua mãe, e não sua inimiga. Metade do negócio? Com base em quê? Ela afirma ter contribuído para o sucesso. Noites longas, jantares de negócios, apoio emocional, ele riu amargamente. Apoio emocional. Enquanto ela dormia com meu sócio. Estávamos sentados no meu apartamento apertado, tomando café em canecas diferentes porque eu tinha deixado todos os pratos bons em casa. Daniel olhou ao redor do meu pequeno espaço de convivência com algo parecido com culpa nos olhos. Mãe, me desculpe por tudo. Por não acreditar em você. Por ter escolhido ela em vez de você. Por ter feito você sair da sua própria casa. Querida, você não precisa. Sim, eu sei. Eu era cego. Completamente, estupidamente cego. E você tentou me avisar. Estendi a mão por cima da mesinha e peguei a dele. Você a amava. O amor faz as pessoas fazerem loucuras. Acredite, eu sei alguma coisa sobre isso. Mas nosso reencontro foi interrompido pelo toque do meu telefone. Número desconhecido, o que geralmente significava telemarketing ou problemas. Nesse caso, era definitivamente um problema. Você destruiu a minha vida, gritou a voz de Sabrina pelo alto-falante. Sua velha bruxa vingativa. Você destruiu tudo. Sabrina, eu não destruí nada. Só mostrei às pessoas o que você já tinha feito. Vou fazer você pagar por isso. Acha que venceu? Acha que é tão inteligente? Vou tirar tudo do Daniel, e a culpa vai ser toda sua. As ameaças continuaram por mais 2 minutos antes de eu desligar. Daniel pareceu preocupado. Mãe, talvez você devesse ficar em outro lugar por um tempo. Ela parece desequilibrada. Desequilibrada era um termo eufemismo. Nas semanas seguintes, o comportamento de Sabrina tornou-se cada vez mais errático. Ela apareceu no escritório do Daniel fazendo escândalo. Me ligava a qualquer hora com ameaças cada vez mais criativas. Ela até tentou fazer Noah se voltar contra Daniel, dizendo a ele: papai está sendo mal com a mamãe. A batalha pela custódia foi acirrada. Sabrina exigiu a guarda total, alegando que Daniel era um pai inadequado porque priorizava o trabalho em detrimento da família. Não importa que ela tenha priorizado Robert em vez da família por 8 meses. A parceria comercial com Robert implodiu exatamente como você esperava. Robert tentou alegar que merecia metade de tudo, já que havia sido fundamental no crescimento da empresa. Seu advogado argumentou que o relacionamento pessoal com Sabrina era irrelevante para suas contribuições comerciais. O advogado de Daniel discordou veementemente. Violação do dever fiduciário, ela nos explicou. Quando um sócio tem um caso com a esposa do outro, isso cria um enorme conflito de interesses. Tudo que Robert fez nos últimos 8 meses pode ser questionado.
A perícia financeira revelou que Robert estava de fato movimentando dinheiro, abrindo contas e se posicionando para assumir o controle da empresa. Marcos estava certo. Era um padrão, uma destruição calculada. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Durante o processo de divórcio, o advogado de Sabrina exigiu um teste de paternidade para Noah. Foi uma atitude desesperada, uma tentativa de criar influência questionando os direitos parentais de Daniel. Os resultados saíram numa terça-feira à tarde. Daniel me ligou imediatamente. Mãe, você pode se sentar? Meu coração parou. O que foi? Noah não é meu filho. Ele é do Robert. A sala começou a girar. 5 anos. 5 anos amando aquele garotinho, vendo-o crescer, sendo sua avó. 5 anos de Daniel sendo pai de uma criança que não era dele. Daniel, sinto muito. Sabe qual é a parte mais louca? Mãe, depois que o choque passou, percebi que não me importo com biologia. Noah ainda é meu filho em todos os sentidos. Eu o criei desde que ele nasceu. Sou o único pai que ele conheceu e o amei todos os dias. As mentiras de Sabrina não podem mudar isso. Mas ela certamente tentaria. A revelação da paternidade deveria ter sido o fim da história, mas na verdade foi apenas o começo do ato final. E, querida, esse ato final teve mais reviravoltas do que uma fábrica de pretzels. A reação de Robert ao descobrir que era o pai biológico de Noah foi tão elegante quanto seria de se esperar de um homem que estava traindo duas famílias simultaneamente. Não quero ter nada a ver com esse garoto, disse-lhe ao advogado durante um depoimento que o advogado de Daniel compartilhou conosco. Agora, esse é o problema do Daniel. Encantador. Um verdadeiro sujeito para ser o pai do ano. Sabrina estava tentando usar a paternidade de Noah como alavanca de todas as maneiras possíveis. Ela exigiu mais dinheiro de Daniel porque ele nem era o verdadeiro pai. Ela tentou fazer com que Robert pagasse pensão alimentícia, mas ele havia contratado um advogado e alegava dificuldades financeiras enquanto lutava contra seu próprio divórcio complicado. O homem que parecia tão confiante em destruir a vida de outras pessoas de repente se tornou um covarde quando chegou a hora de enfrentar as consequências. A sociedade comercial foi oficialmente dissolvida, e Robert recebeu exatamente o que merecia, nada. A perícia revelou que ele vinha desviando dinheiro há meses, o que significava que ele estava enfrentando acusações criminais, além de perder tudo em seu divórcio. Sarah Uray, sua ex-esposa, ficou com a casa, os carros, as contas de aposentadoria e a custódia total dos filhos. Ela também conseguiu uma ordem de restrição depois que Robert apareceu bêbado na casa de sua irmã, exigindo o que era seu por direito. Algumas pessoas nunca aprendem a hora de parar, sabia? Mas a parte mais linda de toda essa confusão foi ver Daniel se transformar novamente no homem que eu criei. A névoa da manipulação de Sabrina estava se dissipando, e meu filho verdadeiro estava emergindo dos destroços. Mãe, quero que você volte para casa, ele me disse uma noite, enquanto observávamos Noah brincar com blocos no chão do meu apartamento. Daniel, essa é sua casa agora. Você e Noah precisam de espaço. Nunca foi a minha casa. Era a sua. A casa da avó, o seu jardim, as suas memórias. Eu estava apenas pegando emprestado e deixei outra pessoa destruí-lo. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, os móveis desencontrados, as paredes finas, a vista do estacionamento e, então, para o rosto sério do meu filho. E a Sabrina? O divórcio ainda não foi finalizado. Ela assinou a renúncia a qualquer direito sobre a casa ontem. Acontece que, quando você é pego trapaceando e tentando roubar ativos comerciais, sua posição de negociação não é muito forte. A casa parecia diferente quando voltei para lá 3 dias depois, maior de alguma forma, como se tivesse prendido a respiração durante meu exílio e finalmente pudesse expirar. Sabrina tinha causado alguns estragos. O cristal da minha avó sumiu, junto com várias joias e o serviço de chá de prata da minha mãe. Mas essas eram apenas coisas. A estrutura da casa, o coração dela, ainda estava intacto. Daniel já havia começado os reparos. As paredes, que haviam sido pintadas no bege preferido de Sabrina, estavam sendo restauradas às suas cores quentes originais. O jardim, que estava abandonado há 2 anos, estava recebendo atenção profissional.
encontrei Emily, Daniel mencionou casualmente enquanto tomávamos café na cozinha, a mesma cozinha onde Sabrina havia insultado tudo na minha vida. Emily Morrison. Sua Emily? Ela agora é doutora Emily Morrison. Ela se formou em veterinária e tem um consultório a 1 hora de distância. Estamos conversando. Ele fez uma pausa, parecendo vulnerável. Precisou de um tempo para convencê-la. Ela ficou magoada, mãe. Muito magoada. Mas estamos indo devagar, reconstruindo a confiança. A esperança em sua voz era inconfundível. Depois de tudo o que havia passado, depois de todo o dano, traição e humilhação, ele ainda era capaz de ter esperança. E o que ela acha de Noah? Daniel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu via dele em anos. Ela disse: qualquer filho seu é um filho que eu poderia amar. Biologia não importa para ela. Nunca importou. Foi aí que eu soube que tudo ficaria bem. Não imediatamente, não sem trabalho, tempo e cura, mas eventualmente. Porque as pessoas que importam não se importam com os seus erros, com a sua bagagem ou com a sua complicada situação familiar. Elas só se importam com você. 18 meses depois, eu estava no meu jardim restaurado, lindo e florido, observando Noah perseguindo borboletas enquanto Daniel e Emily planejavam sua segunda chance de felicidade. O divórcio já estava finalizado havia 6 meses. Sabrina havia se mudado para 3 estados distantes para morar com um primo que, aparentemente, era o único membro da família que ainda falava com ela. Ela recebeu exatamente o que merecia: nenhuma casa, nenhum patrimônio comercial, visitas mínimas a Noah e uma reputação que a perseguia como um mau cheiro. Robert estava cumprindo 2 anos de prisão por peculato e fraude. Descobriu-se que seu padrão de manipulação financeira era mais antigo do que se imaginava. E quando 3 parceiros comerciais diferentes apresentaram histórias semelhantes, o FBI se envolveu. Saroura estava reconstruindo sua vida com seus filhos, um novo emprego que realmente valorizava suas habilidades contábeis e um acordo saudável com os bens apreendidos de Robert. E eu? Eu estava exatamente onde pertencia, na casa que abrigou 4 gerações da minha família, vendo meu neto crescer, cercada de amor em vez de mentiras. Vovó Vivien. Noah correu até mim com as mãos sujas e a alegria estampada no rosto. Olha o que eu encontrei. Ele ergueu uma pequena cobra de jardim, completamente destemido. Emily riu do outro lado do quintal. É só uma cobra liga, Noah. Elas são boas para o jardim porque comem insetos. Podemos ficar com ele? Coisas selvagens pertencem à natureza, querido, eu disse a ele. Mas podemos visitá-lo no jardim quando quisermos. Daniel apareceu ao nosso lado, passando o braço em volta da cintura de Emily num gesto tão natural que parecia que eles nunca tinham se separado. Mãe, temos novidades, ele disse, sorrindo como um adolescente. Emily ergueu a mão esquerda, exibindo um modesto, mas lindo, anel de noivado. Vamos nos casar. De novo. Desta vez, de verdade. Olhei para essas 2 pessoas que haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra, apesar de anos de interferência e manipulação, e senti algo que não sentia há muito tempo: contentamento completo e perfeito. Quando? Perguntei. Na próxima primavera, disse Emily. No jardim, se você não se importar. Uma cerimônia pequena, só com a família e amigos próximos. Noah pode ser o portador das alianças, acrescentou Daniel. Se ele quiser, claro. Noé, que ainda segurava a cobra e mal ouvia a conversa dos adultos, animou-se. Urso anelado? Como um urso de verdade? Portador, querida. Você carregaria as alianças até o altar para o papai e a Emily. Legal. Posso levar minha cobra? Todos nós rimos, o tipo de riso que vem da felicidade genuína, em vez de polidez forçada ou intenções ocultas. Mais tarde naquela noite, depois que Emily foi para casa e Noah dormiu no andar de cima, no quarto que antes era de Daniel, meu filho e eu nos sentamos na varanda da frente assistindo ao pôr do sol. Você se arrepende, mãe? Da forma como você expôs tudo? Algumas pessoas podem dizer que foi cruel. Pensei muito nessa questão. Pensei muito nisso. Eu estava orgulhoso de orquestrar a humilhação pública de Sabrina? Eu gostei de ver o mundo dela ruir na frente de 23 testemunhas. Daniel,
Passei 2 anos vendo aquela mulher destruir tudo que eu amava: minha casa, meu relacionamento com você, a estabilidade do meu neto. Ela fez escolhas, e escolhas têm consequências. Eu só me certifiquei de que as consequências finalmente a alcançassem. Mas a parte da humilhação pública era necessária. Se eu tivesse contado tudo em particular de novo, você teria acreditado? Ou teria encontrado outra maneira de ignorar as evidências e me culpar por causar problemas? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu provavelmente teria encontrado um jeito de te culpar. Eu estava tão imerso na manipulação dela que não conseguia enxergar direito. Exatamente. Às vezes, a verdade precisa ser inegável. Às vezes, a justiça precisa de uma audiência. Ficamos sentados em um silêncio confortável, observando os vagalumes começarem sua dança noturna no meu jardim restaurado. A casa atrás de nós estava cheia do tipo certo de sons: uma criança dormindo em segurança, a máquina de lavar louça funcionando, o zumbido suave de uma casa que finalmente estava em paz. Obrigada, mãe, por não desistir de mim. Por lutar pela nossa família, mesmo quando eu estava cega demais para ver contra o que você estava lutando. Estendi a mão e apertei a dele. É isso que as mães fazem, querido. Nós vemos as ameaças que nossos filhos não conseguem ver. E fazemos o que for preciso para protegê-los, mesmo quando eles nos odeiam por isso. Eu nunca te odiei. Sim, você entendeu, por um tempo. E tudo bem, porque eu sabia que eventualmente você entenderia. A verdade é que eu faria tudo de novo, cada noite sem dormir naquele apartamento apertado, cada dólar gasto com um investigador particular, cada momento em que fui tratado como o vilão da história da minha própria família. Porque sentada aqui agora, vendo meu filho recuperar sua felicidade e meu neto crescer cercado de amor genuíno, eu sei que tudo valeu a pena. Às vezes, ser o herói significa estar disposto a ser o vilão primeiro. Às vezes, salvar sua família significa destruir a ilusão em que eles vivem. E às vezes, só às vezes, os mocinhos realmente vencem. Se você gostou dessa história de justiça servida friamente, não deixe de se inscrever e me contar nos comentários de onde você está assistindo. Porque, querida, se tem uma coisa que aprendi é que a verdade sempre aparece no final. E quando isso acontece, você quer estar do lado certo. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.